Então, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. Sempre digo isso, né? Dependendo do horário que você esteja me assistindo. De qualquer forma, é uma alegria poder falar com vocês. É uma honra muito grande poder explanar a palavra, meditarmos na palavra. Enfim, aquecer os nossos corações. É como se fosse uma bateria, né? Aquecer os tambores. Temos que estar sempre aquecidos pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito de Deus. E toda vez que meditamos na sua palavra, temos certeza absoluta que o Espírito de Deus trabalha em nós para nos, vamos dizer assim, para nos acalmar, para nos alegrar, para nos ensinar, não é? Para nos ajudar a evidenciar a palavra de Deus em nossas vidas. E não é diferente. Lá na igreja temos aquele aparato todo com música, não é? aquela parafernália, por assim dizer, e pregamos a palavra de Deus. E aqui nós fazemos só uma reflexão, não é? E eu espero que vocês estejam bem, de saúde, estejam com alegria, com paz no coração, e que tudo que seja feito aqui hoje seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu vou ler um texto, como sempre faço, e obviamente em Mateus, como estamos fazendo ultimamente, lá no Sermão do Monte. Hoje o assunto se encontra do versículo 21 até o 26. E é continuação do que nós já falamos, não é? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, é o ensino a respeito da ira, e isto é muito importante. Eu vou fazer a leitura, depois uma breve oração, e depois então vamos refletir. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz o entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e medite em Deus agora. Querido Deus e amado Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que advêm deste dia, concedidas por Ti, obviamente, pelos livramentos, pela saúde, pela paz, pela salvação, pela alimentação, pelo teto para morar, por tudo, Senhor, Te somos gratos. Pelo nosso lar, que não é nosso, é Teu, pela família, que não é nossa, é Tua, porque, Senhor, ai de nós, se não fosse a Tua presença nas nossas vidas. Somos gratos por tudo e Te pedimos, Senhor, que por misericórdia, continues nos abençoando, nos guardando e nos preservando.
e abençoando as nossas vidas com toda a sorte de bênçãos que Tu podes nos dar. E Tu podes nos dar todas as bênçãos possíveis, porque a maior Tu já nos concedeste, que foi a salvação por meio do sacrifício sacrossanto do Teu Filho amado na cruz do Calvário, por meio da obra vicária na cruz, quando Ele nos substituiu na cruz. Ali nós fomos, Senhor, privilegiados, com salvação, com bênçãos sem iguais, por toda a nossa vida, desde o momento que cremos e Te recebemos como Senhor e Salvador. Agora, Pai, mais uma vez Te peço, temos lido a Tua palavra e queremos meditar nela, mas não queremos fazer isso por nós mesmos, com o nosso conhecimento humano. Queremos que o Teu Espírito, Pai, fale aos nossos corações. Que ao falar ao Teu povo, Senhor, não seja exatamente eu, o pastor, mas o sumo pastor das ovelhas, esteja falando através do Teu Espírito, para nos ensinar e nos admoestar. Peço isto, Senhor, com fé. Peço isto com alegria. Peço isto com paz no coração, na certeza de que Tu já estás operando. Abençoa-nos, portanto, ó Deus. É o que Te pedimos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, a Bíblia, à medida que vai sendo, vamos assim dizer, reeditada, humanamente falando, embora haja a intenção de permanecer no sentido original, mas tem muitas coisas que dependeria de muito mais palavras para explicar melhor quando se fazem essas traduções, porque até mesmo os títulos dados pelas editoras mudam de editora para editora, embora, vejam bem, embora no cômputo geral da coisa compreendemos que está fiel ao original. E se assim não for, obviamente que Deus há de nos perdoar e nos esclarecer melhor. A verdade é que não temos como diferenciar isto, não é? Então, queridos, o ensino a respeito da ira. A palavra começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Isso aqui está se referindo ao que foi dito na lei de Moisés. Podem compreender isso? O que foi dito na lei mosaica, o que foi dito aos povos antigos, aos nossos antepassados, aos patriarcas, enfim, não mate, não matar. Mas eu quero que vocês entendam isto, que o não matar aqui, no original, em hebraico, tem o sentido de não assassinar. Porque eu conheço casos, até de evangélicos, que mataram sem querer. Atropelar uma pessoa e matar, sem ter a intenção de fazer isso, não vai para o inferno por causa disso. Obviamente que vai procurar abençoar a família, ajudar do jeito que puder, mas não vai se excusar da culpa, vai pagar as penas que porventura lhe sejam impostas pela justiça, mas está em paz com Deus, porque ele não queria fazer aquilo. Então não se trata também de matar um animal para se alimentar, se trata de assassinato. Esse matar aqui refere-se a assassinato, assassinar alguém, com intenção, obviamente. Podem compreender isto? Então, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, ou seja, não assassine.
E ainda diz mais: quem assassinar, ou seja, quem matar, está sujeito a julgamento. Em princípio, aqui tem os dois sentidos: julgamento de Deus, obviamente, e julgamento dos homens, da lei dos homens. Aí ele diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, ou do tribunal. Repara que são dois tipos de julgamento. Está diferenciando. Nós, cristãos, e todos aqueles que cometem seus crimes, porventura, têm o julgamento de Deus. Isso é o óbvio. Mas tem também o julgamento dos homens, o julgamento da lei, a lei humana, que é, veja bem, em princípio, a base da lei dos homens, segue mais ou menos o princípio da lei de Deus. Podem compreender isso? Os legisladores do passado, pelo menos, procuravam seguir. Eu conheci juízes que têm a sua Bíblia, não são evangélicos, a maioria podem ser até católicos, outros nem isso são, mas têm a sua Bíblia para ter uma noção, para comparar as coisas, e é muito importante isso, porque a lei dos homens basicamente deve seguir, nem que seja a uma certa distância, a lei de Deus. Então aqui Jesus está falando das duas leis. Ele está falando do julgamento por parte de Deus e do julgamento por parte dos homens. Porque ele diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ponto e vírgula. Pressupõe-se inicialmente julgamento de Deus. E quem, agora ele diz, e quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Ou seja, injúria, calúnia, difamação são crimes. Está sujeito a ser julgado por um juiz na terra, independentemente do julgamento de Deus. Podem compreender isto? Pois bem, e quem o chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Aqui, a tradução aqui que vem do original no hebraico é como chamar de bobo, chamar de bobão, de coisa, mas chamar de verdade. Uma coisa, às vezes, a gente, por brincadeira, um ao outro, você é um bobo e tal. Isso aí, Deus não leva em conta essas brincadeiras que não são com sentimento de ofensa e tudo mais. Podem compreender isso? O chamar de tolo estará sujeito a inferno de fogo. Portanto, se você, agora olha, preste atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, preste atenção nisso. No tempo que isso foi escrito, que era no tempo ainda da vida judaica, da vida dos judeus, as cerimônias judaicas, havia um altar onde as pessoas que iam lá confessar seus pecados e pagar os seus sacrifícios, levavam os seus pequenos sacrifícios, eram animais pequenos ou eram objetos, coisas, e colocavam num altarzinho de bronze que era separado do altar de sacrifício. Havia o altar de sacrifícios, onde eram imolados grandes animais, e havia esse altar onde se colocavam as ofertas por seus pecados. Então, hoje não tem mais isso. Hoje, a nossa oferta ao altar de Deus é o louvor, é a adoração, são as orações de gratidão. Podem compreender isso? Quando chegamos na igreja, tudo que ali fazemos e proferimos, é por isso que tem que haver muito zelo na igreja, muito cuidado,
para não ferir a susceptibilidade do nosso Deus, que ele precisa ser honrado, glorificado e honrado. Não é qualquer coisa. Igreja não é qualquer coisa. Você chegou no templo, veja bem, a igreja somos nós. Chegamos no templo para adorar a Deus, tem que haver muito respeito, muito temor. Podem compreender isso? Não é como quem vai a um teatro, que antes de começar a peça teatral, os assistentes conversam, batem papo, trocam ideias, mas não, a igreja não é assim não. Da porta para dentro, você tem que colocar respeito. Você tem que respeitar o ambiente que é sagrado. É como Deus disse a Moisés certa feita, tira as sandálias dos pés, porque a terra que estás pisando é terra santa. O lugar que estás pisando é terra santa. Por que a terra era santa? Porque Deus estava presente. Aonde Deus está presente, o ambiente é santo, o lugar é santo. Precisamos compreender isso para não ferir a susceptibilidade de Deus, para não ferir a integridade da santidade de Deus. Os irmãos estão compreendendo isso? Isso é muito bom compreender. Quando você vai à casa do Senhor, tudo que você vai proferir ali, veja bem, tudo que você vai proferir, seja um louvor, seja uma palavra de adoração, seja uma oração, seja o que for, veja bem, é a sua oferta no altar de Deus. Independentemente das ofertas em valores e dos dízimos, a sua oferta começa já na sua presença naquele lugar. Então ele aqui diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, preste atenção. Primeiro, esse se lembrar, se você se lembrar, é porque o Espírito de Deus está tocando você. É porque o Espírito de Deus está fazendo lembrar a você. Não é as coisas que já foram consertadas e perdoadas. Essas não. Essas quem traz a sua lembrança é o inimigo. Pode compreender isso? Mas quando é algo que precisa ainda ser consertado, é Deus que está trazendo você, para você lembrar. E ele diz aqui, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Se você não está em paz, presta bem atenção, com seu irmão, que está falando para os crentes. Essa palavra aqui é especificamente para os crentes, porque está falando de irmãos em Cristo. Então, pense bem nisso. Você não está em paz com seu irmão em Cristo? Alguma coisa entre vocês deixou os dois magoados, ou um só, ou os dois, não vem o caso? Tudo que você emitir de você para Deus em matéria de louvor, de adoração, não terá valor nenhum para Deus. Ele não recebe. Você está ali jogando conversa fora. Sabe por quê? Porque se você não fez as pazes com o seu irmão, você não está em condições de ter a paz com Deus. Precisa fazer as pazes com o seu irmão. Precisa procurar o seu irmão, na pior das hipóteses. Se você lembrar, você faça a você mesmo e a Deus uma promessa. Logo assim que eu sair daqui, eu vou procurar essa pessoa e vou me consertar com ele ou com ela. Podem compreender isso? Porque ele diz assim, ó, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. E agora ele agora faz dá um outro ensinamento que não é o mesmo para com nossos irmãos. Aqui está falando de uma forma geral, quando se tem alguma causa que pode gerar uma causa na justiça, quando se tem algum entrevero com alguém, preste atenção no que ele diz. Entre em acordo sem demora com seu adversário, não é mais com seu irmão. É o seu adversário. Irmão não é adversário.
Pode compreender isso? Adversário não é o nosso irmão em Cristo. O adversário tem que ser alguém que não tenha a ver com a irmandade cristã. Então, entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho. Olha só, enquanto você está em condições de dialogar com ele, enquanto você está tendo acesso a ele e ele a você, entre em acordo com ele. Entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está a caminho. Para que o adversário não entregue você ao juiz, ou seja, para que o adversário não venha processar você, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e aqui é toda uma metodologia jurídica. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão, quer dizer, seja julgado e seja preso. E aí Jesus diz assim, em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Pode se tratar de dívidas ou não, veja bem, isso é relativo, pode ser uma dívida em valores, em dinheiro, e não, pode ser uma dívida moral, pode ser uma ofensa, pode ser uma discussão, pode ser uma divisão de bens, acontece muito até entre herdeiros, uma divisão de bens, enfim, um questionamento porque um invadiu a terra do outro, o terreno do outro é mais para lá, ele botou mais para cá a cerca. Irmãos, eu já passei por tudo isso, conheço isso bem de cós salteado. E a melhor coisa que tem é você sentar com a pessoa, dialogar mansamente, humildemente, mostrando que você é um servo de Deus, mas principalmente mostrando que você é tolerante. Você às vezes tem que ceder um pouco, sabe que tem vezes que perder é ganhar. É como se diz, tem vezes que menos é mais. O importante é você não deixar aquilo se transformar numa causa jurídica. Porque se tornar uma causa jurídica, uma questão jurídica, e caso você perca, quem vai para a cadeia é você. Os irmãos estão compreendendo? E Jesus disse, faça isso, senão depois se for para a cadeia você não sai enquanto não pagar o último centavo, ou seja, enquanto não pagar a sua dívida legal, sua dívida com relação à lei e ao seu credor. Então, amados, Jesus é tão sábio e tão justo que ele dá as orientações necessárias dentro do mesmo questionamento, que é a falta de paz com seu irmão, a falta de comunhão com seu irmão e a falta de entendimento com seu adversário. Ele coloca aqui as duas coisas. A falta de paz com seu próprio irmão faz com que você não possa oferecer, ou melhor, se oferecer, não é aceito por Deus a sua oferta. A sua oferta de louvor, de adoração. Você está lá se desmilinguindo, oh glória, aleluia, e para Deus é como se fosse nada. Sabe por quê? Porque você está sendo demagogo, você está sendo fariseu, hipócrita, como diz a palavra. Como eram os fariseus naquela época, hipócritas. Porque está de mal com seu irmão e quer estar de bem com Deus. Não, você tem que estar de bem com todos. Porque Deus diz, ama o teu irmão como a ti mesmo. Pode compreender isso? Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Não é só o irmão, não. Claro que você tem seus direitos, como os outros também têm, mas é questão de questionar. É como você enfrenta isso, é questão de dialogar. E quando a gente vai dialogar, a gente tem que estar predisposto a ceder um pouquinho. Podem compreender isso? Tudo é diálogo. Primeiro Jesus fala da comunhão com seu irmão, da falta de paz com seu irmão e de como você deve agir com seu irmão para então poder oferecer a Deus louvor, honra e glória. Amém? Mas agora ele fala também da justiça comum.
ele fala das coisas fora do âmbito espiritual. Tem um questionamento com um inquilino, tem um questionamento com o senhorio, tem um questionamento com o vizinho, ou tem um questionamento com o patrão, ou tem um questionamento... Olha, um acordo é a melhor coisa. Quando eu advogava, o nosso lema era que um acordo, por pior que seja, é sempre melhor do que uma ação em juízo. Que a ação em juízo é trabalhosa, é custosa, paga-se caro e é duvidosa quanto ao receber ou não seus direitos. Tudo vai do que se passar na cabeça do juiz. Pode compreender isso? Agora, num acordo, não. Num acordo, não. Eu já passei por isso, porque certa feita uma pessoa de moto se enfiou na frente do meu carro e, obviamente, se acidentou. E nós fomos a juízo, não que eu quisesse ir, mas ele não quis diálogo comigo, acabou indo a juízo. E chegando em juízo, veja bem, a juíza deu a entender a ele que eu estava correto, que ele estava na contramão, que ele surgiu de trás de um carro que não dava para se ver e que eu estava correto. E ele ficou apavorado, porque ele achou que de início ia ganhar a causa. Mas quando a juíza deu a entender para ele que eu estava correto, eu amenizei a coisa. Antes dele dizer qualquer coisa, eu disse: olha, vou fazer uma coisa com você por misericórdia. Eu vou te ajudar a pagar o conserto da moto. Ele disse que tinha gasto lá uns 800 e poucos reais. Eu digo: eu te dou 500 reais para te ajudar no conserto da moto. E isto é um ato de misericórdia. Não é que você tenha direito a isso. E a juíza novamente disse: rapaz, não perde essa oportunidade. E assim foi feito. E resolvemos a coisa. Quer dizer, foi a juízo, mas houve acordo, porque eu estava de coração aberto para fazer o acordo. Então, amados, na vida é assim. Na vida é assim. Umas coisas nós perdemos, outras nós ganhamos, mas toda vez que ajudamos a conciliar para que haja solução, que isso é que é importante. Não é o perder nem ganhar, é a solução. Porque a solução faz você dormir em paz, faz você tirar o problema da cabeça. E então, é a melhor coisa que nós, principalmente nós cristãos, devemos fazer. Estar em paz com os nossos irmãos e estar em paz com os nossos contendores. Tentar um acordo com os nossos contendores. Você pode compreender isso? Então dê graças a Deus. E agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, te somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco e por essa palavra com a qual nos tens abençoado. Que os teus filhos, ó Pai, possam ter compreendido e aquilo, Senhor, que eu não pude alcançar nos seus corações, que o teu Espírito leve à sua alma, ao seu coração, para que possa compreender a vida de um cristão, o proceder de um cristão. Pai querido, enche os teus filhos de paz e de alegria, de muita saúde, dá-lhes prosperidade, dá-lhes, Senhor, um final de semana abençoado, bons cultos, quarta-feira numa igreja, quinta-feira noutra, domingo nas duas, enfim, Senhor, abençoa os teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o teu amor, que o seu amor, o amor de Deus, e a comunhão com o seu Santo Espírito esteja sobre nós e em cada um de nós, todos os dias das nossas vidas, é o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.